São 19h30, vamos dar início aos trabalhos dessa segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos nossos companheiros, e todos aqueles que sempre se fazem presentes nesta reunião, assessorando a quem quer que esteja conduzindo os trabalhos, acompanhando cada um de nós. Somos, mais uma vez, muito agradecidos, principalmente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pedimos a espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, fazem com que o nosso pensamento divague sem rumo, nos afastando da atenção que devemos destinar aos textos da noite, ao aprendizado da noite. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, pois essa é a forma que mais nos aproximamos de uma conexão vibratória com os nossos irmãos do plano espiritual. As nossas preces são imprescindíveis para que consigamos essa conexão, facilitando todo o trabalho dos nossos irmãos do plano espiritual, na fluidificação das águas, na administração de fluidos curadores àqueles que precisam, no estabelecimento de um ambiente calmo, tranquilo dentro dessa sala, para que possamos, todos nós, sem exceção, incluindo aqueles que espiritualmente nos acompanham, sairmos daqui com um saldo positivo em termos espirituais. Quero pedir as preces a um companheiro que hoje desencarnou, retornando à pátria espiritual, após longo período de provações físicas, Mardoar Kardec Duarte. Que a espiritualidade o receba, encaminhe para a continuidade da sua jornada e conforte aos familiares que ainda permanecem aqui no plano terreno, cada um com sua missão. Pois não, Luiz. Eu esqueci de pôr o papel de mim, pedi para o Sebastião Esteves, desencarnou sexta-feira, 4 de hoje, Sebastião Esteves, ele trabalhou aqui. Trabalhou. Sebastião Esteves já se encarnou na última sexta-feira, e da mesma forma a espiritualidade conduza esse espírito e dê o devido encaminhamento à continuidade da sua jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja.
atenção, devemos em casa ler o livro dos Espíritos, que nós leiamos uma pergunta por dia, não tem problema. A questão não é a quantidade, a questão é o estudo e o hábito de estudar. O livro dos Espíritos, ele sempre responde às nossas perguntas mais cabulosas. E todas as perguntas têm resposta no livro dos Espíritos. Qualquer dúvida que você venha a ter em qualquer momento da sua existência, você folheando o livro dos Espíritos, você vai encontrar a resposta que você precisa. Não deixe de estudar o livro dos Espíritos jamais. Então, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre o sonambulismo. O sonambulismo, que é um fato até comum para a maioria das famílias, né? Já passaram por isso com algum membro da família, ou você próprio já passou por isso, né? Então vamos ver do que se trata o sonambulismo na ótica da doutrina espírita. Pergunta 425, dirigida aos espíritos. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? Então está sendo perguntado aos espíritos, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos, se tem alguma coisa a ver com os sonhos. Aqui ele perguntou sobre o sonambulismo natural, porque existe o sonambulismo induzido, o sonambulismo magnético, tá? Que vai ser estudado mais adiante. Eu não vou falar dele hoje não dá tempo. Mas aqui no livro dos Espíritos fala sobre essa outra modalidade do sonambulismo. Aqui está sendo perguntado então sobre o sonambulismo natural. Qual que é a relação, né? Se tem relação com os sonhos. E como que explica o sonambulismo? Então os Espíritos respondem que é um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho. Porque a gente sabe que no sonho o espírito goza de uma certa independência. Ele não se desvincula completamente do corpo, mas tem uma certa independência. No sonambulismo, essa independência é um pouco maior, se comparado ao sonho. Né? Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. Quer dizer, na condição sonambúlica, o espírito então tem condições de manifestar mais as suas faculdades, justamente porque ele está mais independente em relação ao corpo, ou seja, menos sujeito à influência do corpo, né? Então ele se manifesta mais. A alma, a gente se refere à alma porque nós estamos falando de alguém que não desencarnou ainda. Então a gente não fala de espírito, fala alma. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o sonho é um tipo de sonambulismo, só que ele é imperfeito, ele não é completo, né? Então, quando acontece o sonambulismo, a alma goza de mais percepções. Por quê? Porque o estado de independência dela em relação ao corpo é maior. Então, não está sob tanta influência da matéria. Né? Aí vem uma nota explicativa. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. O espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, e o corpo está dormindo. O corpo está lá descansando. Por isso que falou aqui, estado, né? Um certo estado de catalepsia. Deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono,
ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então é onde às vezes o sonambúlico se levanta da cama, anda com naturalidade dentro do quarto, dentro da casa, abre porta, fecha porta, né? Então, quer dizer, ele tem a autonomia total, tá? Muitas vezes uma outra pessoa acorda, só tem que acompanhar, tem que fazer mais nada. Não é para chegar lá, sacudir o outro, não, ele está dormindo, aquele corpo está dormindo, está catalético, tá? Só acompanha, mais nada, tá? Se você se sentir mais confortável, entra em oração, pronto. Do mesmo jeito que começou, vai terminar, vai voltar para a cama, vai dormir, continuar dormindo, pronto, tudo certo, né? Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de se utilizar do corpo. Então é por isso que ele levanta, ele precisa do corpo, né? Como é que a alma vai se levantar? Se está acontecendo o sonambulismo, então precisa de ter uma utilização da matéria, utiliza o corpo. Por isso que o sonambúlico anda. Às vezes ele conversa, ele gesticula, né? Se você não soubesse que aquele indivíduo estava dormindo, você pensa que ele está acordado ali conversando com você. Às vezes o sonambúlico discute assuntos extremamente complexos. Por quê? Porque é a manifestação da alma. É a alma que está se manifestando, né? Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta o que lhe é transmitido. Sensações confusas e, eventualmente, a miúde, né, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser mescladas, que se apresentam de várias recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guarda do que se passou quando estiver em estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Então, aquele que vive a condição de sonambúlico, ou uma vez ou várias vezes durante um período da sua existência, ele normalmente não lembra o que aconteceu enquanto ele estava manifestando o sonambulismo. Normalmente. Porque muitas vezes ele tem contato com impressões de outras vidas, de outras existências. E nós sabemos muito bem que não nos cabe acessar existências anteriores. Isso é muito avisado sempre dentro da doutrina espírita. Não tem nada que bisbilhotar existência anterior. Você não está dando conta nem da existência atual. Para que você quer saber da existência anterior? A existência atual para nós já é extremamente desafiadora. Nós mal damos conta. Aí eu quero saber das passadas. Para quê? Para quê? Isso vai acrescentar o quê? Aliás, não vai acrescentar, vai subtrair, tá? Vai tumultuar a cabeça, tá?
às vezes, o sonambúlico, então, ele guarda uma lembrança como se ele tivesse tido um sonho, mas muito confuso, muito nebuloso. Ele não consegue perceber com nitidez. Tá? Digo as mais das vezes, porque também sucedem serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. O sonambúlico pode fazer uma revelação. O sonambúlico pode fazer uma revelação dessa, sobre o futuro, uma lembrança do passado, né? Então, a gente tem que ser, assim, bastante cuidadoso no trato com essa condição. E a gente observa o seguinte, não é raro o sonambulismo nos pré-adolescentes e adolescentes, até o início da adolescência. E é fácil de entender por que nessa fase costuma ter muito sonambulismo. Porque aquela alma ali ainda não está completamente desligada do plano espiritual de onde ela veio. Ela está iniciando a vida dela atual, a existência dela. Né? É igual às crianças. As crianças muitas vezes vêm desencarnados e para elas é muito natural. Né? E às vezes elas fazem algum comentário e tudo, e o adulto que não tem um mínimo de informação, de conhecimento, fica assustado, aí acha que a criança está com algum distúrbio mental, que tem que levar não sei aonde, não tem nada disso. Nós temos que entender o seguinte, quando a gente reencarna, a gente veio do plano espiritual, a gente não brotou, nós não brotamos do nada, a gente veio de algum lugar, e esse algum lugar é o plano espiritual. Então, o início da nossa jornada terrena, os primeiros anos de vida, a gente ainda tem uma ligação com o lugar de onde a gente veio. À medida que os anos vão passando, essa ligação vai se enfraquecendo. E a gente segue a nossa jornada terrena aqui. Da mesma forma, quando a gente desencarna, volta para o plano espiritual, a gente leva as lembranças do plano terreno. Tem uns que se desligam mais rápido do plano terreno. Tem outros que demoram séculos para se desligar do plano terreno. Acredite. Quer dizer, ele é tão ligado ao plano terreno que ele não desliga. E vão se passando os anos e ele continua ligado. Muito ligado à matéria. Né? Então é uma via de mão dupla. Então se eu venho do plano espiritual para o material, eu trago lembranças do espiritual. Se eu vou do material para o espiritual, eu levo lembranças do material. Então não é difícil de entender, isso é muito lógico. Muito lógico. Né? Muito bem. Aí a gente fica só nessa pergunta, esse tópico do sonambulismo. E tem muitas perguntas, muitas. Tem ainda mais umas 12, 15 perguntas sobre o sonambulismo. Então, você chega na sua casa, pega o livro dos Espíritos, todo mundo tem acesso ao livro dos Espíritos, pega aí na internet, você acha tudo na internet, então você acha o livro dos Espíritos também, tá? E continua lá, pergunta 426, 427, estuda lá, tudo sonambulismo, tá bom? Se você tem interesse, né? E eu acho bom que tenha, para você se informar sobre isso daí. Até para você saber como proceder se tem uma manifestação sonambúlica lá na sua família, né? Com algum ente querido, com algum conhecido. Quando a gente tem a informação correta, a gente é um instrumento de grande auxílio. Por isso que a gente tem que se informar sobre as coisas e não, né, sair tomando decisões na ignorância. Aí a gente toma uma decisão errada.
Ô Márcio, quando eu tinha a idade do Henrique, que estava aqui, não pode acordar, né? Eu cheguei perto da cama da minha mãe, caminhando com a coxa na cabeça, quase batendo de susto. E aí, como é que faz? O sonambulismo ele é bastante frequente, né? Eu também tive sonambulismo durante muitos anos e minha mãe só perdia o sono, porque tinha que ficar me acompanhando e ela falava que eu conversava demais, ela não entendia nada do que eu falava, parecia até que eu falava outra língua, mas que eu conversava muito e do nada eu parava de conversar e ia voltar para cá, né? E ela perdia o som. Tá? Bom, aí agora no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado, né, pelo Espírito de Emmanuel, que escreveu foi o Chico, a lição 48, guardai-vos. Aí tem um trechinho bíblico lá do livro de Judas, capítulo 1, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Esse trecho aqui, do livro de Judas, ele traz uma mensagem extremamente significativa para todos nós. Em linhas gerais é o seguinte: não temos o direito de falar sobre aquilo que não sabemos. E a gente sempre se pega, se surpreende, dando palpite, criticando, falando, julgando sobre aquilo que a gente não conhece. Com que autoridade? Com que conhecimento? Como que eu posso dar palpite sobre uma coisa que eu não conheço? Mas às vezes a gente, sem perceber, porque nós não damos conta de manter o nosso pensamento sob vigilância permanente, né? Aliás, são poucos os momentos que a gente consegue vigiar o pensamento, e aí quando a gente se percebe, já falamos. E é aquela história, né? A palavra, depois que sai da boca, não volta para a boca. Uma vez que saiu, alguém ouviu, com certeza. Né? Então, essa passagem aqui do livro de Judas vai falar muito sobre isso. E aqueles que conhecem sobre algum assunto, muitas vezes se corrompem dentro daquele assunto. Né? É aquela história que a gente sempre menciona aqui quando tem oportunidade. Errar porque é ignorante é uma coisa. Agora, errar tendo conhecimento do assunto, aí a responsabilidade é outra. Porque eu sabia que era errado e eu fiz assim mesmo. Então, eu vou ter que responder sobre isso. Porque às vezes o outro comete o mesmo erro, mas ele é completamente ignorante naquele assunto. Errou porque é um ignorante. Né? E eu, que tenho conhecimento do assunto, e errei também. Mesmo tendo conhecimento. Então, a responsabilidade não é a mesma. Aquele que conhece e erra e age de forma corrompida e irracional, a responsabilidade é muito maior. Então vamos ver a mensagem do Emmanuel aqui, porque o Emmanuel ditou isso daqui para o Chico, né? Esse trechinho está na Bíblia, está no livro de Judas. Aliás, quando a gente fala em Judas, será que o maior erro que o Judas cometeu foi se vender por 30 moedas, entregar Jesus para os romanos? Será que esse foi o maior erro de Judas?
entregou Jesus para os romanos julgar e crucificar. E esse não foi o maior erro. Então ele cometeu um erro maior que esse. O que ele fez? O que tem pior que isso? Muito simples. Ele teve a oportunidade de pedir perdão para Jesus e não pediu. Foi dada a oportunidade por Judas pedir perdão, reconhecer o erro das 30 moedas e pedir perdão. E ele não fez isso. Ele tomou a decisão de dar fim à própria vida, porque Judas se suicidou. Né? E por que ele não pediu? Porque ele entendia que o que ele tinha cometido era tão sério, mas tão sério, vender Jesus em troca de 30 moedas, né? Que ele achava que jamais teria o perdão de Cristo. Esse foi o maior erro. Muito maior do que entregar Jesus para o julgamento. Muito maior. Não ter a humildade de pedir perdão. Imagina se Jesus não vai perdoar alguma coisa. Jesus perdoa tudo. Tudo. Mas nós temos que ter a humildade de pedir o perdão. A humildade de pedir o perdão. E ele não teve. Ele preferiu, né? Achou que, dando fim à própria existência, estava tudo resolvido. Grande engano. Aliás, é um engano que o suicida sempre comete. O suicida sempre comete esse engano. Ele acha que, dando fim à própria vida, vai resolver todos os problemas. Vai sanar todas as dificuldades dele e dos que estão em volta dele. Não, muito pelo contrário. Vai ampliar as dificuldades, principalmente as dele próprio. Né? Então vamos ver o que a mensagem diz. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem. De fato, né? Em qualquer lugar que a gente vai, sem exceção, a começar às vezes dentro da nossa própria casa, nosso próprio meio, a gente às vezes encontra pessoas dispostas aos comentários desairosos. O que é um comentário desairoso? É um comentário totalmente sem fundamento, desrespeitoso, né? Um comentário que não tem embasamento em causa e conhecimento, popularmente chamado de fofoca, né? A fofoca, né? Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Almas levianas e inconstantes é aquela palavra que sai da minha boca sem eu ter pensado um segundo antes de proferir. Eu saio falando dos outros, dando palpite, criticando, julgando, né? Sem um mínimo de análise, de raciocínio sobre aquilo que eu estou falando. E a nossa palavra muitas vezes faz um estrago do outro lado. E não adianta, às vezes, depois a gente fala, não, mas eu estava brincando, eu estava falando descontraidamente. Pois é, mas você falou com esse sentido, mas quem ouviu não ouviu com esse sentido. Quem ouviu se feriu com o que ouviu. Então, a intenção com que eu falei pode ser uma, mas a forma como aquilo que eu falei foi recebido pelo outro é outra história. E a gente às vezes não pensa nisso. Então a gente age de forma leviana. Isso é ser leviano. Não pensa para falar. Sai falando, sai acusando. Aí quando vê, o estrago já foi feito. Já se criou aquele clima, né?
aquele destempero, aquela instabilidade toda, o ambiente já ficou ruim, né? Aí às vezes alguém até fala, nossa, que brincadeira sem graça, muito sem graça, porque lá do outro lado o efeito não foi bom. Não entrou todo mundo na brincadeira que você estava fazendo, né? Sua ação particular costuma, aí eu que grifei isso daí, ó. Então quando a gente age de forma leviana, então a nossa ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, corromper, insultar as intenções mais generosas e ridiculizar os feitos mais nobres. Então, corromper, insultar, ridicularizar, que também pode ser entendido como ridicularizar, tá? Tornar ridículo, né? Então, é nisso que consiste a leviandade de palavras proferidas sem uma análise prévia. É o que a gente fala, né? Pensa um segundo antes de falar. Não sai falando à torta e à direita. Um segundo que você pensar antes. Filtra. Nós temos que aprender a filtrar aquilo que a gente fala. Às vezes, com o olhar, a gente atinge o outro. Com o olhar, não precisa nem falar nada. Dependendo do jeito que você olha, com a expressão do seu rosto, você já insulta o outro. Você já deixa o outro em situação ridicularizada, né? Você já corrompe o ambiente, o clima, só com o olhar. Imagina a palavra, então, que o outro vai escutar. E ele pode nunca mais esquecer aquela palavra. Olha o efeito. Eu posso falar uma coisa e, dependendo de quem ouvir, guardar aquilo que eu falei para sempre. Para sempre. Olha o poder da palavra. Para a gente não pensar antes de construir a palavra. É o nosso modo leviano, que infelizmente todos nós ainda temos, né? Uns mais, outros menos. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Aqui é para a gente ter um pouquinho de análise crítica. A gente sempre encontra alguém murmurando, reclamando, esbravejando, xingando, bravo com a situação. Pode ser a situação política, econômica, financeira, a situação social, a situação da segurança, qualquer situação. E às vezes a gente chega e, como a gente fala aí no popular, né, entra na pilha. O outro está lá na pilha, totalmente descontrolado, e você chega e entra no mesmo clima. Tem alguém lá descendo a lenha, por exemplo, no governo. Você chega e emenda junto. Ou seja, o que estava ruim contribui para piorar um pouco mais. Porque não vai resolver o problema. Vai só piorar o problema. Aí você fala, não, mas é melhor eu falar, porque eu ponho para fora. Pois é. Mas eu quero que você me diga, ao pôr para fora, sarou? Acabou a crítica? Não tem mais o defeito de você criticar? Não, o defeito vai continuar existindo do mesmo jeito. E aí? Então você vai ficar criticando sem parar o resto da vida? Existem outras formas de mudar a situação, muito mais poderosas, né? Então, guardai-vos das atitudes dos murmuradores e irresponsáveis. Concedemos o Cristo à luz do Evangelho para que nossa análise não esteja
disposição. Mas não adianta ele estar à nossa disposição se a gente não usa o Evangelho. Então ele está à disposição, mas eu tenho que usar. Igual eu falei no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos não tem nem palavras para descrever o tanto que ele é útil. Mas eu tenho que usar ele. Não adianta ter, né? Então eu tenho uma ferramenta, o Evangelho, mas eu preciso estudar o Evangelho e aplicar o Evangelho. Então tem como a gente se defender dessa situação, né? Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura, para a gente melhorar aquilo que a gente fala. Aquele que conhece um pouco do Evangelho fala coisas mais construtivas, mais úteis, mais significativas. Não é aquela conversa vazia, né? Aquela conversa que, hora que termina, você fala assim, não mudou nada. Então foi uma conversa vazia, uma conversa sem consistência. Agora, a conversa que acrescenta alguma coisa, fica na sua memória. E você leva aquilo para frente. Fala, nossa, hoje eu ouvi uma pessoa falando um negócio e eu achei tão importante, tão construtivo, que eu guardei para mim aquilo e vou levar esse conhecimento daqui para frente comigo. De tão útil que eu achei. Bom, então não foi uma conversa vazia. Uma conversa construtiva não é vazia, né? Agora, aquela conversa sem pé, sem cabeça, que não acrescenta nada, qual a finalidade disso? Né? É onde muitos sensatamente preferem ficar calados. Eu prefiro ficar calado do que falar um monte de coisas vazias. Né? Ah, mas as pessoas vão comentar que você está calado. Então, eu estou calado, sabe por quê? Porque eu não tenho absolutamente nada para falar. Se eu for falar alguma coisa, vai ser conversa vazia. Então, ao ficar calado, eu estou sendo construtivo. Eu estou seguindo o Evangelho. Jesus falava pouco. Jesus não era falador. Ele muito mais ouvia do que falava. Muito mais ouvia do que falava. Né? É o exemplo do nosso irmão maior. Se não servir, então não tem nenhum exemplo que serve. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora na vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Eu acabei de dizer. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Em outras palavras, é um mérito grande de cada um de nós reconhecer que é ignorante. Nós somos ignorantes. Reconhece. É uma demonstração de grandeza gigantesca. Por isso que eu citei lá, o maior erro do Judas não foi as 30 moedas. Foi ele achar que Jesus jamais perdoaria ele. Olha só, que pré-julgamento é esse? Logo de quem que ele foi fazer pré-julgamento? Será que o Judas era ignorante? Totalmente. Mas não reconheceu isso. Não quis reconhecer, achou que suicidando ia resolver a parada. Tá? Então é isso. Aí tem um comentário aqui, né? Eu sempre cito o Miramês, gosto muito do espírito Miramês, a obra psicografada por João Nunes Maia. Guardai-vos, refere-se à vigilância contra as ilusões do ego. Contra as ilusões do ego.
nós temos ilusões. Né? Então, vamos nos guardar contra as nossas próprias ilusões. Ele destaca a necessidade de nos protegermos do orgulho e da vaidade, como o apego aos aplausos e às lisonjas. Não, eu tenho que ser reconhecido. Eu fui muito bem, eu tenho que ser aplaudido. Coitado. Avareza, não apenas dos bens materiais, mas também de reter o conhecimento. Então o Miramês diz o seguinte: contra a vaidade e o orgulho, vamos ser vigilantes contra a vaidade e contra o orgulho, contra a avareza e principalmente contra a influência dos pensamentos. Todo dia a gente se pega com pensamentos fora da rota. Toda hora. Se você começar a prestar atenção nisso, você vai ficar até assustado. Com que naturalidade você começa a pensar um monte de coisa fora da rota. Que às vezes você depois até fica com vergonha de você mesmo. Gente, como é que eu estava pensando nisso? Onde é que eu estava com a cabeça? Então, onde que você estava com a cabeça? Não era onde deveria estar, com certeza. Para ter dado trela para um pensamento desse, você não foi vigilante. Então é isso. Tá? Essa lição é muito profunda, né? Nós estamos estudando aí, eu estou pensando na seleção brasileira. Você está pensando na seleção brasileira? Não é fácil não, viu, filho? Ajuda o Boni aí, senão não. Mas é isso aí, né? Nós temos que ser o tempo todo vigilantes. O tempo todo vigilantes. Então agora vamos passar ao trabalho do passe, né? Lembrando a importância daqueles que aguardam a sua vez, ficar em orações, ficar em preces, boas vibrações. Tudo isso contribui para o trabalho do passe. A espiritualidade está aí desde a hora que vocês começaram a chegar. Trabalhando já, cada um de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade sozinha não dá